Olá, a paz do Senhor. Eu sou Mauro Machado, pastor Mauro, e estou aqui no canal Vem o Teu Reino para abrir uma reflexão sobre um tema que existe polêmica, mas não deveria existir. Uma coisa que existe um costume dos cristãos, de maneira geral, de não estudarem a Bíblia da forma certa. Às vezes você entra na igreja ouvindo um assunto e abraça aquele assunto e vai levando durante anos e nunca teve o trabalho de estudar. Tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou aqui no computador do meu filho e eu estou de lado aqui porque a parede aqui não deu como botar a câmera. Foi a melhor posição que eu achei, tá bom? Então, o que acontece? Esse tema sobre o arrebatamento, né? Você vê que não tem muitos lugares na Bíblia falando sobre arrebatamento. Basicamente, Paulo fala em Tessalonicenses, né? Eu vou ler o texto para você. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que morreram. Outra coisa, tem gente que acha que morre e vai para o céu, e outros acham que dorme e fica inerte esperando a ressurreição. É o que eu entendo, tá bom? Porque se vai ressuscitar porque está morto, tá? Mas não é o tema aqui agora. Se você quiser ver sobre isso, no meu canal você vai ver para onde vai os crentes quando morrem, tá? Eu vou dar o meu parecer lá, mas vamos lá. Não quero que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então o objetivo de Paulo aqui é confortar o coração daqueles que perderam entes queridos, pessoas amadas. Esse é o objetivo desse capítulo, não é nem falar de arrebatamento. Só que ele, para falar sobre isso, para confortar, ele usa esse argumento, beleza? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, nós não vamos preceder os que dormem. Primeira coisa que acontece quando Jesus volta, primeira coisa, é a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram ressuscitarão. Morreram, ressuscitarão. Ressuscitarão os que morreram. Se ressuscita é porque está morto. Morto não vê, não sente, ele está inerte. Beleza? Então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então é o primeiro lugar que ele fala de ressurreição. Depois de nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, vou repetir o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Então o que acontece? Você vê que ele fala de arrebatamento e ele fala de primeira ressurreição, ele fala de ressurreição. Sabe o que eu acho interessante? Que os filmes que você vê aí, deixado para trás, tudo mais, eles só mostram o sumiço das pessoas. As pessoas são arrebatadas e somem. Mas não mostram os ressuscitados aparecendo. Cara, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, será que ninguém vê a pessoa aparecer do nada? Só se fala do sumiço, o arrebatamento. Mas antes disso, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E ninguém vê. Milhares, milhões, sei lá, de quantos mortos em Cristo, desde Abraão até agora, ressuscitarão primeiro. Então existe um tempo, uma cronologia. Eles ressuscitam. Ressuscitam, apareceu em algum lugar. Ninguém viu. Milhões de coisas ninguém viu. Mas quando dá o arrebatamento, que some todo mundo sente falta. Então incoerência incoerente. Não faz sentido.
tá? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, portanto consolável uns aos outros com essas palavras. Aí olha só, esse texto, inclusive eu quero falar aqui que todo mundo usa o 1 Coríntios 15 para falar de arrebatamento, né? Inclusive é onde todo mundo diz, o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. Pô, cara, eu não entendo, sabe? Tá aqui a pessoa, da onde o cara tira que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar dos olhos baseado em 1 Coríntios 15. Olha o que diz aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aonde fala de arrebatamento aqui? Poxa vida, cara, não é possível. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É isso que vai acontecer num abrir e fechar dos olhos. Os mortos ressuscitam, apareceu todo mundo. E nós que estaremos vivos, quem estiver vivo na época, vai ser incorruptibilizado, né? Ele diz, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, nossa vida, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então quem morreu já nasce, já ressuscita incorruptível, imortal. E quem estiver vivo vai ser transformado em incorruptibilizado e imortalizado. Isso vai acontecer no abrir e fechar dos olhos. Não está falando nada de arrebatamento aqui. Então quem disser para você, o arrebatamento vai ser no abrir e fechar dos olhos, então pede para mostrar. Esse 1 Coríntios 15 não vale. O que vai acontecer no abrir e fechar de olhos é a ressurreição e a incorruptibilidade. Agora tu imagina o que eu falei agora há pouco. Os mortos em Cristo ressuscitam. Apareceu. Ninguém vê. Milhões de ressurretos e ninguém vê. Mas na hora que todo mundo some e é arrebatado, todo mundo sente falta. Pelo amor de Deus, não dá para entender. Então os crentes, eles têm que ter cuidado, cara. Aí fica um monte de gente dizendo o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. Cara, aqui está falando de ressurreição e de transformação, não de arrebatamento. Em lugar nenhum aqui fala de arrebatamento. Agora, aquele texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, ele tem a ver, olha só, cara. Está falando de trombeta, de ressurreição, de transformação. Quem menciona arrebatamento é Tessalonicenses, Paulo escrevendo a Tessalonicenses. Agora a gente dá uma olhada lá em Apocalipse, né? Apocalipse 20. Presta atenção no contexto, no pós-texto, para não virar pretexto, beleza? Apocalipse 20, 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, beleza? E amarrou por 1000 anos, milênio. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre eles. Para quê? Para que o diabo foi preso? Para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Tá? Então Satanás foi preso para que não engane as nações. Qual nações? Inglaterra, Estados Unidos, Japão, as nações que estão na Terra. E onde eu vou provar isso? Ouve só. Aí fala em tronos e paz, aí eu vou pular para o que é relevante. Fala que os que não receberam o sinal da besta, 25, Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram.
Esta é a primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? Aquela que Paulo fala em 1 Coríntios 15 e Tessalonicenses. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, essa ressurreição que Paulo falou em Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, é essa que João viu em Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Crentes que morreram em Cristo, sobre eles não tem poder, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ponto final. Aí vem alguém dizer, esse milênio vai ser no paraíso, esse milênio vai ser no céu. Primeiro, Satanás foi preso para que não enganasse as nações. Onde estão as nações? Estão no céu ou na terra? Estão na terra, mas vamos lá. E reinarão com ele os 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e, pelo amor de Deus, ouve o que está escrito, e sairá a enganar as nações que estão aonde? Sobre os 4 cantos da terra. Primeiro ele foi preso 1000 anos para que não enganasse as nações. E agora ele é solto depois de 1 ano e sairá a enganar as nações que estão aonde? Sobre os 4 cantos da terra. As nações não saíram da terra, o milênio é sobre a terra, os 1000 anos é sobre a terra, nós reinaremos com ele, os que ressuscitarem, os que tiverem sido transformados, reinarão com ele como sacerdotes sobre a terra. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra. Subiram sobre a largura da terra. Largura quer dizer todos os 4 cantos da terra. E cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Aqui não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém ainda não desceu do céu. Aqui a cidade amada é Jerusalém física. A Bíblia diz, de Sião virá a lei. É como se Jesus voltasse e estabelecesse o quartel-general em Jerusalém. Os Estados Unidos tem a Casa Branca. Brasil tem o Planalto, que é em Brasília. E de lá de Brasília vem um governo para todo o Brasil. A Casa Branca governa todos os Estados Unidos. E de Jerusalém, a cidade querida, vai vir a lei, o governo para todas as nações. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do céu, para ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. E de Deus desceu fogo do céu e os destruiu, os devorou. Então o que eu quero mostrar aqui? Primeiro, só Paulo em Tessalonicenses menciona arrebatamento. Você vê aqui que aqui fala que o anjo vai tocar trombeta, Satanás vai ser preso por 1000 anos, para não enganar as nações que, como a gente viu, estão nos 4 cantos da terra, e bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, essa ressurreição que Paulo fala em Coríntios, em Tessalonicenses, e serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. Agora, onde está a prova que o 1000 anos é na terra? É quando Satanás sai. E sairá a enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra e vai contra os santos, a cidade querida, que está onde? Na terra, pô. Então o milênio é na terra e é instantâneo. Satanás é preso, Jesus estabelece o seu reino sobre a terra, os que ressuscitam são transformados, reinam com ele. 1000 anos de justiça e paz. Sem Satanás vai ser muito bom. Beleza? Só que passou 1000 anos, Satanás é preso, Jesus reinando na terra, não tem como ser ruim. Só que é como se Deus falasse, eu quero provar como pelo fogo essa galera. Elas experimentaram o reino de Deus, de Jesus na terra, e eu vou provar. E ele permite que Satanás seja solto, inclusive diz que é por pouco tempo. Aí Satanás vai seduzir. Olha só, isso aí vai mudar. Isso é furado, ele está enganando. Pô, agora eu te pergunto, se Satanás conseguiu persuadir 1/3 dos anjos,
que são milhares de milhares, seres celestiais, incorruptíveis. Satanás conseguiu persuadir a terça parte. Por que ele não conseguiria seres humanos? E a Bíblia diz que ele consegue, que eles são como a areia do mar, que ele mesmo depois de 1000 anos, vendo justiça e paz, ele consegue enganar um monte de gente. Aí sai diante do arraial dos santos, a cidade querida que está na terra. Então você vê que aqui, em nenhum momento, a igreja sai da terra. Nenhum momento. Nem fala de arrebatamento. Então, a gente não pode pegar um texto isolado. A Paulo fala de arrebatamento ali e nós seremos arrebatados juntamente de encontro. Então a gente tem que parar para ver. Ela tem que ter uma associação, né? A Bíblia se completa. Então o que está de errado naquele texto de Paulo que ele fala de arrebatamento? Uma coisa eu posso te afirmar. Ainda que seja nesse modelo de ser, arrebatado, que não vai ser num piscar de olhos, o que é num piscar de olhos é a ressurreição e a transformação, como a gente leu lá em 1 Coríntios 15, né? Então, agora, o arrebatamento não diz do tempo. Diz que no abrir e piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitam e nós somos transformados. Agora, como vai ser o arrebatamento? Se vai ser devagarzinho, todos os olhos verão, vai ser em câmera lenta, não sei, não fala. Então já tira essa coisa da tua cabeça que vai ser um abrir e fechar dos olhos ou arrebatamento. Não, o que vai ser em abrir e fechar dos olhos, segundo a 1 Coríntios 13, é a ressurreição. No momento, no abrir e fechar dos olhos, versículo 52, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso vai ser no abrir e fechar dos olhos. Não está falando de arrebatamento. Arrebatamento, se for nesse molde, pode ser... Eu acho meio difícil, né? Ressuscitar milhões e ninguém vê e subir milhões e ninguém vê. Eu acredito que se for desse jeito, ainda a gente vai discutir isso, verão sim. Porque quebra essa ideia de que vai ser no abrir e fechar de olhos o arrebatamento. Beleza? Então vamos continuar o nosso raciocínio. Então o que eu quero mostrar por enquanto? Que esse versículo que Paulo fala em Tessalonicenses, né, para consolar os irmãos, né, porque cremos que Jesus dizemos o que não é, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos não procedemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu ao alarido e a voz de arcanjo, ao som da trombeta. Pô, cara, a mesma trombeta que fala lá em Apocalipse, cara. E que fala em 1 Coríntios 15, não tem 3 trombetas, é a mesma, é a última trombeta. Então quando o João viu lá, Satanás sendo preso, o som da trombeta, coisa e tal, é a mesma, ressurreição. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. E nenhum lugar aí fala de arrebatamento, só Tessalonicense, né, que fala sobre arrebatamento. Então vamos lá, primeiro raciocínio. A igreja não sai da terra. Se esse arrebatamento nesses moldes é subir realmente de encontro ao Senhor nos ares, dali a única coisa que eu posso afirmar é que eles vão estabelecer o reino em Jerusalém, o quartel-general, e governar toda a terra. Por que eu digo isso? Porque senão estaria desmentindo Apocalipse. Estaria desmentindo Apocalipse 20. Que não fala de arrebatamento e que fala que eles reinarão 1000 anos, e a gente vê no texto que é na terra, porque Satanás é preso para não enganar os que estão na terra, e depois ele é solto e sai a seduzir os que estão nos 4 cantos da terra e vai de encontro à cidade santa. Está tudo rolando na terra. Em nenhum momento fala de céu. Nenhum momento fala de céu. E outra coisa que eu quero dizer aqui, já vou logo dizendo, ninguém sai da terra. Em nenhum momento a igreja vai para o céu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Isso é o maior engodo que a igreja herdou da igreja católica, que criou essa história de céu para falar do paraíso, do purgatório, e vender indulgência.
A igreja não sai da terra. Se você quiser saber sobre isso, você procura o meu estudo aqui, Eterno Propósito de Deus, e o outro estudo, Crente, você não vai morar no céu. Tá claro ali, tá claro. O desafio você é refutar, não o Mauro, mas o que está escrito ali é só... Cara, sabe qual é o problema? É só parar um pouco para ler direito. Só parar um pouco para ler direito. Entendeu? Então, querido, nessa primeira parte aqui, eu quero mostrar que a igreja não sai da terra, a ressurreição. Você tem que ler Tessalonicenses, 1 Coríntios 15 e Apocalipse 20. 3 associações que falam da mesma coisa, do mesmo evento que será na mesma época. Ressurreição dos mortos em Cristo, ressurreição dos mortos em Cristo incorruptíveis, a transformação de quem estiver vivo, tá? E o reinado milenar de Cristo, que é em Apocalipse 20 e outros versículos que eu não vou falar agora, tá? Então, se você associar isso tudo, você vê que a igreja não sai da terra, muito pelo contrário. Jesus estabelece o seu reino milenar na terra e durante 1000 anos, Satanás é preso, depois é solto, sai a seduzir todo mundo que está na terra. Ninguém foi para o céu. Tá? Aí desce fogo, aí depois você vai ver o show que ele dá. Não queria adiantar aqui, mas depois que isso acontece, que Satanás é preso, solta, sai a seduzir, aí que vem a segunda ressurreição. Os mortos dão, aí é para julgamento. É para julgamento. Interessante é notar que nesse texto que fala do julgamento, né? E Deus mortos, eu não vou falar sobre isso, mas vou deixar você pensando. Você fala que, ali fala que abriu livros e outro livro se abriu, o livro da vida. E os mortos da segunda ressurreição, que não morreram em Cristo, são julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Os livros são para quem não morreu em Cristo. Cada um vai ser julgado um por um pelas obras. E depois, o livro da vida, ele só é aberto e visto. Quem não tiver escrito no livro da vida já era. Então, o livro da vida é livro de crente, tá? Então, as pessoas não vão ser julgadas de acordo com o que está escrito no livro da vida. Porque livro da vida só tem nome lá. Quem não tiver escrito o nome no livro da vida, dançou. Então, os livros são livros de obras. Cada um será julgado. Não vou falar sobre isso agora, só estou dando uma pincelada. É outra coisa que as pessoas não observam. Entendeu? Então, queridos, essa primeira parte, eu não vou falar ainda desse arrebatamento. O objetivo desse estudo é mostrar que a igreja não sai da terra em momento nenhum, de acordo com Apocalipse 20. E o próprio Tessalonicenses diz que nós seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, estaremos para sempre com ele. Mas não diz em nenhum momento que está levando para o céu, ao encontro do Senhor nos ares. Eu não sei, cara, se foi isso mesmo. Para mim, aí já é o Mauro que está conjecturando. Para mim, se for nos ares, todo mundo vai ver. Não tem como, cara. Nos ares, não tá falando céu, não tá falando ares. Ares é onde tu vê a atmosfera, pô. Atmosfera. Entendeu? Então, eu penso na minha pequenez que é justamente, se houver um encontro do Senhor nos ares, é justamente para ser público e não secreto. Né? Por exemplo, tem um texto que diz aqui, que eu vou abrir aqui para você ver. Então, é Lucas 21. Lucas 21. Olha o que diz. Claro que é na volta de Jesus. Diz assim, ele está falando de o espanto que vai ser. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para... Eu não vou entrar no contexto, mas eu quero te falar isso aqui, ó. Versículo 25, de Lucas 21. E haverá sinais no céu e na lua, no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aí o 27 diz, então
todos os olhos verão, vir o Filho do Homem na nuvem com poder e muita glória. Todos os olhos verão. Então, cara, aqui está dizendo que todos os olhos verão Jesus vindo nas nuvens, nos ares, com poder e muita glória. Agora eu te pergunto, todos os olhos verão Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E lá diz que nós vamos de encontro ao Senhor nos ares. Eu acho que eu poderia juntar nuvens e ares como sendo a mesma coisa. E eu te pergunto, será que isso não vai ser visto por todos? Cara, vão ver Jesus sozinho, vindo nas nuvens, nos ares, com poder e muita glória. Mas não verão milhões de cristãos indo de encontro a ele. Sinceramente, eu não tenho como não crer que se o arrebatamento for autêntico nesse sentido, a gente vai falar sobre isso depois, eu não estou dizendo que não é, tá? Só estamos dizendo que se for dessa forma, aqui você vê claramente, então virá o Filho do Homem, verão o Filho do Homem nas nuvens, nos ares. Aí imagina, tá todo mundo, todos os olhos veem Jesus, o Filho do Homem nas nuvens, com poder, e o que diz lá, que nós iremos de encontro ao Senhor nos ares, e ninguém vai ver? Não acredito que a gente vai invisível. Ou então, isso é em espírito, não é físico, não é literal. Não vou falar disso sobre agora, tá? Mas também não estou dizendo que não vai ser, né? Nesses moldes eu acredito que se for dessa forma mesmo, cara, todos os olhos verão o Filho do Homem nos ares, daqui a pouco todos os olhos verão a igreja sendo arrebatada a ir de encontro a Jesus, que já está sendo visto nos ares. Jesus já está sendo visto. Ele aparece com poder e glória e todo mundo está vendo. E daqui a pouco, todo mundo sobe, né? Não está confirmado que será no abrir e fechar dos olhos. Isso já falamos que o que é no abrir e fechar dos olhos é a ressurreição e a transformação dos crentes. Beleza? Então é assim que eu entendo, mas eu não quero falar. Então o objetivo dessa reflexão é uma só. É mostrar que a ressurreição dos cristãos está relacionado com o Apocalipse 20, que ele volta, prende o diabo, estabelece o seu reino na terra. O diabo é preso para que não engane as nações que estão no quatro cantos da terra. Depois de 1000 anos, fala que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, a mesma de Tessalonicenses de 1 Coríntios 15, e reinarão com ele 1000 anos. E a gente lendo o contexto e o pós-texto, a gente vê que os 1000 anos é na terra, porque Satanás é solto da sua prisão e sai a seduzir os que estão nos quatro cantos da terra, inclusive a cidade santa, a Jerusalém física, não é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não desceu ainda do céu. Aí desce fogo e os destrói. Entendeu? Então, você vê claramente que o milênio é na terra, que o milênio, os mortos em Cristo que ressuscitam, os transformados, reinarão com ele na terra, e que depois de 1000 anos vai ter uma peleja que nem chega a ter, né? Porque diz que o diabo sai e desce fogo e os destrói. Aí depois disso tudo, vem segunda ressurreição, vem o que nós chamamos de juízo final, abre-se livros e livro da vida. São duas coisas diferentes. Eu vou dedicar um espaço só para isso, falar de julgamento, juízo final, né? Por exemplo, juízo para condenação, os cristãos não vão ter, porque a Bíblia diz que os que creem não entrarão em juízo, mas passaram da morte para a vida. Juízo para salvação não passaremos, porque é instantâneo. Ele tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o crente não passa sobre julgamento para salvação, tá? Por isso que vai abrir o livro da vida. Se teu nome estiver escrito lá, acabou, você está salvo. Acabou. Agora, o tribunal de Cristo já é outra história, aí tem a ver com galardão, tem a ver com fazer parte desse governo, aí tem outras coisas que não é aqui. Tá bom, queridos? Então, vamos caminhar essa parte 1, falando de arrebatamento, ressurreição e transformação, tá? E daqui a pouco eu vou fazer a parte 2, não vai demorar, essa semana ou semana que vem, e a gente vai ruminando isso. Então a gente está partindo dessa primeira premissa. Ressuscita,
os vivos são transformados. Desculpa eu ser repetitivo, mas é necessário. Jesus toca a trombeta, né? Satanás é preso, reinamos com ele aqui na terra 1000 anos. Satanás é solto e tenta seduzir os que estão no 4 cantos da terra e sai pelos 4 cantos da terra, pela redondeza da terra, tenta destruir o arraial dos santos, mas desce fogo do céu e os destrói. E depois que você vê lá, depois o que rola, o juízo final, aí quando chega no momento, então vi novo céu, nova terra, e a nova Jerusalém desce do céu, cara, tá todo mundo aqui, ninguém subiu em momento nenhum. A gente tem que parar com esse engodo de falar de céu, vou pro céu, morada celestial. Não existe. Em nenhum momento a gente sai da terra, em nenhum momento, tá? Então, isso é que eu tô querendo mostrar aqui. A Jerusalém desce do céu, pô, se desce, desce pra terra. Aí vem, né? E a voz diz, eis o tabernáculo de Deus com o homem. Deus com o homem, né? O homem com Deus. Deus habitará com eles, não é a gente que vai habitar com Deus. Cara, se a gente vai pro céu depois do milênio, pra que Jerusalém desce? Tá? Veja o eterno propósito de Deus e veja, crente, você não vai morar no céu. Ali eu explico tudo. Tá bom, querido? Obrigado pela tua atenção, que Deus abençoe. Tá? Qualquer dúvida deixa no comentário. Se você vê diferente também pode deixar no comentário. Agora, uma coisa que você tem que entender. Para você argumentar, primeiro você tem que derrubar o que é dito. Isso é uma regra. Uma regra. Eu não creio em Apocalipse como você está falando, Mauro. Então derruba esse aqui. Não, Mauro, esse 1000 anos não vai ser na Terra, não. Então derruba o que está construído. Aí depois você apresenta o teu argumento que diz diferente. Então eu falo isso com muita humildade, tá? Não sou dono da verdade, mas é assim que funciona. Não, Mauro, vou te mostrar que o que você falou nesse texto não é isso aí. Derrubou? Beleza, agora você mostra o teu argumento. Tá bom, querido? Então é isso aí. Reino milenar na terra, a igreja em nenhum momento sai da terra, independente se o arrebatamento dessa forma ou não. Se for, vai de lá para Jerusalém, vai estabelecer em Sião, de Sião virá a lei. Tá entendendo? Resumindo, em nenhum momento a igreja sai da terra. Nunca isso vai acontecer. Tá bom, meu amado? Qualquer pergunta é só mandar mensagem e comentário. Paz do Senhor, Deus abençoe você profundamente.